Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo, a você, meu amado irmão, minha amada irmã, amado ouvinte. Eu quero deixar uma mensagem de salvação e declarando a realidade. Porque eu aceitei a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero falar 5 razões porque eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Antes de eu entrar neste esclarecimento da palavra de Deus, quero agradecer a você que faz parte desse canal. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs. Você que ainda não aceitou a Jesus, é bem-vindo, é bem-vinda. E eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, você pode me ajudar a evangelizar através desse canal? Você pode me ajudar a continuar orando por mais pessoas? Faz o seguinte, você pode me ajudar a esta mensagem chegar a mais vida. Além de você ouvir os vídeos, orar comigo até o final, curte esse vídeo, deixando o seu like, deixando o seu joinha. Porque quando você escuta a mensagem ou você ora comigo, ouvindo a oração, você visualiza a mensagem e você não curte, o YouTube vai entender que você não gostou do conteúdo. E quando você deixa o seu joinha, o YouTube vai entender que você gostou. Vai entender que a mensagem é importante. Então curte esse vídeo, a você que é inscrito. E quando você curte o vídeo, o YouTube entendendo que a mensagem é de grande relevância, o próprio YouTube vai recomendar os meus vídeos para outras pessoas. E assim nós vamos alcançar mais vida. Principalmente esta mensagem, aonde vou estar falando qual as 5 razões porque eu aceitei a Jesus, e com esta mensagem pessoas também poderão aceitar Jesus com esta palavra. Amém? Então, por bondade, além de você ouvir as orações, ouvir a mensagem, deixar o seu pedido de oração, mas o mais importante ainda para divulgar esse canal é você curtindo o vídeo, tá bom? A primeira razão, sabe por que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida? Porque eu sou pecador. Eu tenho consciência disso. Eu sou pecador. E a Bíblia diz aqui, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então esta é a primeira razão porque
eu aceitei Jesus como meu Salvador, porque eu reconheci que eu sou um pecador. E se eu negasse isso para mim mesmo, que eu não sou pecador, que eu não peco, não, eu não peco não, eu não vivo pecando não, eu estaria mentindo, eu seria mentiroso, e a verdade de Deus não estaria em mim. Então essa é a primeira razão que eu aceitei Jesus, porque eu reconheci que eu sou um pecador. Então todas as pessoas, para aceitar Jesus, o primeiro passo é reconhecer que é um pecador, uma pecadora. Amém? Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, a segunda razão, porque eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, foi quando eu descobri que sou um pecador, eu senti a necessidade de alguém, então, para tirar os meus pecados. Eu senti a necessidade que eu precisava encontrar alguém para tirar os pecados da minha vida. E o único que pode tirar os meus pecados foi Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então, por esta razão que eu aceitei a Ele, certo? Veja bem o que disse aqui o evangelista João. No Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 29, veja o que diz aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero ler ainda também Colossenses 2,14. Veja que João foi claro em dizer, mostrando para a multidão que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então esta é a segunda razão por que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida, porque só Ele poderia e pode tirar os meus pecados. Ainda Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós e a cravou na cruz. Então Jesus tirou meus pecados, e quando Ele foi crucificado, os meus pecados foi levado sobre a cruz. Hoje, eu sou um servo do Senhor. Eu continuo sendo pecador, mas aqueles pecados que eu cometia na minha ignorância, Ele tirou de mim. Eu ainda não sou perfeito, por isso estou na presença dEle, seguindo a Ele, porque só Ele pode me conservar puro. Então esta é a segunda razão porque eu aceitei Jesus. Amém? A terceira razão porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu senti a necessidade de ter uma vida nova. Eu senti a necessidade de uma vida diferente. Eu estava cansado daquela vida velha que eu levava, aquela vida de pecado, aquela vida fadigada. Então eu senti que eu precisava de alguém que poderia me dar uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida nova. E esta pessoa que eu encontrei, o único que pôde me dar uma vida nova foi Jesus. Olha o que está escrito aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram
e eis que tudo se fez novo. Veja bem, quando eu passei a estar em Cristo, o que é estar em Cristo? É viver em comunhão com Ele, certo? Então, para ter uma nova vida, é preciso estar em Cristo. Infelizmente, a maioria das pessoas não reconhece que precisa de Cristo, aí diz, eu tenho Jesus. Aí eu tenho Jesus desde que eu nasci. Aí eu faço uma pergunta, por que alguém diz que tem Jesus, mas continua nos vícios? Tem Jesus, mas continua na feitiçaria? Diz que tem Jesus, mas continua mentindo? Continua com o coração cheio de ódio, de inveja? Está enganando a si mesmo. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, a nossa vida é mudada, é diferente, nós passamos a ser uma nova criatura. Nós passamos a amar nosso próximo. Nós vivemos em Cristo Jesus, temos uma vida de oração com Deus, temos uma vida de comunhão com o Senhor. Então, esta é a razão, é a terceira razão por que eu entreguei a minha vida a Cristo, entendeu? Então, vale a pena servir a Cristo, porque Ele é maravilhoso, Ele é bom. E a quarta razão, porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A quarta razão é porque eu precisava ter o meu nome escrito no livro da vida para mim poder entrar no céu naquele dia que Ele vier. Porque quem não tem o nome escrito no livro da vida não vai entrar no céu. E eu precisava que o meu nome fosse escrito no livro da vida para mim não ser lançado no lago de fogo. Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 22 e o versículo 15, ou melhor, Apocalipse capítulo 20 e o versículo 15 está escrito assim, o próprio Jesus falando, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esta é a quarta razão porque eu aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida, para que o meu nome fosse escrito no livro da vida, para eu ter o direito de entrar no céu, porque só vai entrar no céu quem tiver o nome escrito lá no livro da vida. E a quinta razão porque eu aceitei Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida, sabe qual foi? É que um dia eu quero que o meu nome seja declarado diante de Deus e dos anjos lá no céu. Eu quero ouvir o próprio Jesus declarando o meu nome perante o Pai lá no céu. Olha o que está escrito aqui em Mateus, capítulo de número 10, e o versículo 32 e 33. Vamos ver, esta é a razão para nós termos o nome escrito, para nós ter o nome confessado por Cristo um dia lá no céu. Foi por isso que eu aceitei Jesus. Mateus, capítulo 10, verso 32 e 33, Jesus diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Isso aqui é muito importante. Esta é a quinta razão porque eu aceitei Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Sabe por quê? Porque Ele deixou claro, qualquer que confessar o meu nome diante dos homens. Sabe o que é isso? É você confessar, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu aceito Cristo como Senhor da minha vida. Eu aceito passar pelas águas do batismo. O batismo é um testemunho perante muita testemunha, porque quando eu fui batizado nas águas,
ali o local, eu fui batizado no rio. O rio estava superlotado, os dois lados do rio, muita gente ali olhando, pessoas crentes, não crentes, vendo eu ser batizado. No meu batismo eu estava confessando, dizendo: eu estou aceitando a Cristo como meu Salvador, eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida. Então, isto é confessar a Jesus Cristo perante os homens, é isso, é a pessoa aceitar Jesus, aceitar o batismo e passar pelas águas do batismo como testemunho diante da sociedade, que é uma nova criatura. E aí naquele dia o Senhor vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ou em outras palavras, já vai dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Amém? Isto é para quem aceita Ele como Salvador. Agora o texto vai dizer também: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. O que é negar Jesus diante dos homens? Muitas vezes, diante de um apelo, de um convite, quer entregar sua vida a Cristo? Não, quero não, moço. Quantas pessoas eu já fiz o convite e responderam assim: não, não quero saber de crente não, quero saber de igreja não, quero saber de aceitar Jesus não, estou muito bem do jeito que eu estou. Naquele dia não poderá entrar no céu. Amém? Então, esta é a quinta razão porque eu aceitei Jesus, porque eu sei que um dia, lá no céu, ele vai dizer a Deus: Pai, esse aqui é o José Roberto, ele aceitou me servir, te seguir, e hoje ele está aqui conosco. Seja bem-vindo, servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. Aleluia! Esta é a 5 razão porque aceitei Jesus. Amém? E eu quero dizer a você que ainda não aceitou a Jesus Cristo: reconheça que és um pecador, uma pecadora. Segundo, reconheça que só Jesus Cristo pode tirar os seus pecados. Terceiro, sinta a necessidade de uma vida nova, uma vida diferente. Quarto, você precisa ter o nome escrito no livro da vida para escapar do lago de fogo, para não ser lançado no inferno. E, em quinto lugar, confesse a Jesus Cristo. Quando alguém perguntar: você agora faz parte da igreja? Eu aceitei Jesus, agora eu entreguei minha vida para Cristo, agora sou crente e agora eu estou fazendo parte do reino do céu e vou morar com Cristo no céu. Mas se você continuar negando a Jesus, dizendo: eu não quero Jesus não, eu não quero aceitar Jesus, ou então tem alguém que aceitando Jesus só da boca para fora, não adianta. Não, eu já aceitei Jesus faz tempo, moço. Muita gente fala isso para mim: eu já aceitei Jesus faz tempo, moço, mas nunca mudou de vida. Continua na cachaça, continua nas drogas, continua prostituindo, continua na feitiçaria e diz que aceitou Jesus. Então a verdade de aceitar Jesus é isso que você está vendo pela palavra. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Meus queridos irmãos, permaneça firme por estas 5 razões. E a você que ainda não aceitou Jesus, por estas 5 razões, entrega a sua vida a Cristo agora e você será feliz de verdade. Não é mudar de religião não, porque mudar de religião não resolve nada. É entregar a vida com Ele para ser realmente um servo, uma serva de Deus, servir a Deus de coração. Feche os teus olhos. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, Senhor, eu declarei estas 5 razões porque Jesus te aceitei como meu Salvador, porque reconheci que sou um homem pecador e que precisava de Ti, Senhor, para tirar os meus pecados. E o Senhor me perdoou as minhas iniquidades. Senti a necessidade de uma nova vida, Senhor. Hoje sou um novo homem, Tu transformaste a minha vida. Tiraste aqueles pecados que eu cometia. Hoje, Pai, Te louvo pela vida que o Senhor me deu. Senhor, obrigado por ter escrito o meu nome no livro da vida. E obrigado, Senhor meu Deus, porque sei que um dia, quando o Senhor me chamar,
o meu nome será confessado lá no céu, diante do Pai, diante dos anjos. Senhor, abençoa teu filho, abençoa tua filha, Senhor. Jesus, abençoa, meu Pai querido, Pai santo, esta pessoa que está recebendo esta oração nesse momento. Espírito Santo, faz com que essa pessoa entenda e aceite a Jesus Cristo como Salvador. Assim, Deus, eu oro e abençoo esta família em nome de Jesus. Amém? Aceite a Jesus, procure a igreja aí na sua cidade e fala para o pastor da igreja: pastor, eu aceitei Jesus, ou eu quero aceitar Jesus. Se você aceitar Jesus aqui agora, você fala para o pastor que você aceitou Jesus e você quer se preparar para batizar. E se você aí quiser aceitar Jesus no dia do culto, vai lá na igreja e fala para o pastor: pastor, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. Eu quero que Jesus tire todos os meus pecados, me perdoe. Eu quero ter uma nova vida. E eu quero que o meu nome seja confessado lá no céu naquele dia. Amém? Deus abençoe. Curte este vídeo, mande para mais pessoas. Me ajude a ganhar alma para o reino do céu. E o galardão será grande lá no céu. Amém?